Iniciando mais um podcast da A Oliveira Advogados, ou também conhecida como AO Advogados. Esse podcast de hoje, o podcast de temas jurídicos, como sempre trazemos aqui, iremos abordar um tema compliance trabalhista. Assunto também sempre de grande relevância, de grande importância, e que será debatido aqui comigo. Eu sou Alberto Oliveira, o sócio fundador da advocacia, da Oliveira Advogados. Juntamente comigo aqui, a doutora Vanessa, sócia e uma das responsáveis na área trabalhista, quer dizer, uma mestre, uma professora dessa área, que vai abordar bastante esse assunto, que domina muito, assim como todos os assuntos trabalhistas, e também que faz parte da equipe da AOL, a equipe trabalhista, o Wellington, que também é um grande advogado da área trabalhista, que está conosco há quanto tempo? 4 meses. 4 meses. 4 meses que vão virar 40 anos, né, Vanessa? Amém, doutora, assim seja. Isso, que iremos não só abordar, tirar dúvidas e, para quem está nos vendo e nos ouvindo, poder fazer um debate para explicar a importância, para quem se aplica, se existe porte de empresa ou não, se existe... por que muitas empresas ainda não dão uma atenção de um tema assim tão relevante, tão significativo, e com isso, com vocês como especialista, esse assunto com certeza vai ficar fácil para entenderem. Então, sejam bem-vindos e será um prazer debater com vocês aqui, quer dizer, aprender, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alberto. É mais uma vez uma grande honra para mim estar aqui representando o nosso escritório na área trabalhista e falar de um tema tão presente e tão atual como compliance, né? Que cada vez mais está crescendo no mundo empresarial. E não só está crescendo, como as empresas que não praticam vão ficando para trás. Exatamente. Sem contar que os problemas e os perrengues que poderiam evitar, sim, e por não colocar em prática um compliance trabalhista, acaba deparando com problemas aí que o tamanho foge um pouco do controle, né? Exatamente. O compliance ele vem justamente para tentar minimizar esse tipo de risco que as empresas se colocam, que é muito comum e elas acabam não tendo a visão de como um programa de compliance poderia facilitar ou minimizar, vamos dizer assim, os riscos que ela está no dia a dia, os riscos que ela enfrenta no dia a dia. Vocês que militam no dia a dia trabalhista, audiências, sim, consultoria preventiva para os clientes e por aí vai. No dia a dia, e principalmente quando está de frente com uma reclamação trabalhista dos nossos clientes, que você percebe claramente a falta dessa prática do compliance trabalhista? Com certeza, doutor Alberto. E para mim, eu queria agradecer o convite, é um prazer. Todo nosso. Doutora Vanessa também. Com certeza, a gente percebe sim, né? Só que a nossa preocupação é que as empresas não percebem. E muitas vezes, isso é importante, ter essa discussão, né? A empresa, às vezes, procurar saber sobre isso. Muitas vezes, né, o setor de RH ou setores determinados da empresa que tenta ficar antenado, não consegue ter essa visão, né? Então tem uma importância da gente estar junto com essas empresas e eles receberem muitas vezes orientações no tocante de que caminho deve trilhar. E nesse caso, né, o doutor falando de problemas, quando a gente vê um problema, a gente já enxerga lá na frente para tentar achar a solução e esse problema não se repetir. Ou seja, então, naquele momento que está defendendo uma empresa, fazendo uma audiência, é que se vê assim, olha, puta, essa empresa desconhece algo que poderia fazer para ela a diferença. Exatamente. Concorda? Exatamente isso. Isso. Mas, como o assunto é o compliance trabalhista, né, o compliance que envolve uma série de coisas preventiva, vamos começar com beabá. Aí vocês podem, por favor, explicar da melhor forma aí para quem está nos vendo e ouvindo aprender com isso. O que é o compliance trabalhista? Vamos lá.
Vou tentar ser o mais didática possível, até mesmo para aquelas pessoas que não são da área jurídica conseguirem entender o que é o compliance. A palavra compliance, ela vem de um termo em inglês, to comply, que significa estar em conformidade, estar em integridade, que nada mais é do que seguir as leis, seguir as normas, seguir os regulamentos. Aí você pensa, mas isso é simples. Todo mundo sabe que existe uma legislação que você precisa seguir e que se você não seguir vai ter alguma penalidade. Por exemplo, todo mundo sabe que para dirigir você precisa utilizar o cinto de segurança. Senão você vai ser multado. Correto. Ou que você não pode dirigir embriagado, por exemplo. Todo mundo sabe que tem uma legislação que tem que ser seguida. Mas eu vou te mostrar como não é tão simples assim. Uhum. Eu gosto de dar um exemplo que todo mundo entende porque é dos primórdios. Na Bíblia Sagrada, Gênesis, salvo engano, Gênesis 3. Deus chegou para Adão e Eva e falou para Adão e Eva: vocês podem desfrutar do paraíso da melhor forma que vocês quiserem, podem comer tudo que está aqui, todas as frutas, todos os legumes, verduras, podem descansar, podem fazer o que vocês quiserem, menos desfrutar daquela fruta específica que está ali naquela árvore no meio do jardim do Éden. Ou seja, a tentação. A tentação. O que aconteceu? A serpente foi lá, induziu a Eva, que induziu o Adão, e eles comeram justamente a fruta proibida. Então, é o que eu costumo dizer. O primeiro programa de compliance que foi instituído por Deus na criação do mundo foi deturpado, foi corrompido. Imagina nós, pobres mortais, que não estamos no paraíso e estamos todos os dias dispostos naquelas regras ali empresariais que a gente sabe que é muito competitiva. As chances da empresa cometer um equívoco, as chances da empresa escorregar ou de alguém dentro da empresa escorregar, às vezes até sem o conhecimento, é muito grande. Mesmo sendo alertado, mesmo sendo orientado, Sim. como esse bom, ótimo exemplo que você deu, acaba cair em tentação de não seguir. Exato. Cai em tentação de não seguir pela facilidade, muitas vezes, pelo benefício que vai trazer para aquela pessoa ou para aquele setor, enfim. Já o compliance trabalhista especificadamente é das áreas do compliance de grande importância dentro da empresa. Por quê? O compliance trabalhista não vai se ater só à legislação ou só a determinadas normas. O compliance trabalhista também tem que observar a convenção coletiva. O compliance trabalhista também tem que observar os princípios norteadores do direito do trabalho. O compliance trabalhista vai verificar se os procedimentos que a empresa adota na admissão, na demissão, na promoção daqueles empregados estão corretos. A maioria do RH das empresas brasileiras, infelizmente, não está preparado para fazer uma boa admissão, uma demissão justa, uma demissão sem humilhar o empregado. Por que não estão? Pela falta dessa prática, por desconhecimento? Muitas por vezes por desconhecimento, por falta de treinamento adequado. Uma coisa importante, ó. Sim. Treinamento. Isso é importante. Treinamento é uma das práticas do compliance. O compliance tem diversas práticas e o treinamento é um deles. Fundamental. Fundamental, sem dúvida. Dr. Wellington, uma pergunta. Eu falei isso no começo, mas o compliance, como a doutora Vanessa está explicando muito bem e fez uma analogia aí maravilhosa, o compliance trabalhista, ele cabe em qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho? Sim, doutor Alberto. Cabe em qualquer empresa. Na verdade, é aconselhável que todas as empresas tenham compliance. Não importa se ela vai ser pequena, se ela é grande. Por quê? Pressupõe-se que a empresa, quando ela está começando, né, ela tem grandes dificuldades. E por ter essas dificuldades, ela justamente precisa de orientação. Então, essa orientação ela não é tão simples de se buscar. Então, a empresa ela precisa sim de ter um pontapé inicial, no caso, um programa de compliance
é o ideal, né? Muitas empresas não fazem por desconhecer das vantagens que o compliance ele oferece. Claro que a gente vai falar mais sobre isso em relação às vantagens, só que se eu fosse resumir, qual que é essencial o compliance? Essencial, mas eu tenho uma empresa de 1 funcionário, de 2, mas você não sabe daqui a alguns anos a intenção da empresa é realmente crescer. Então a prática, ou seja, não só a prática, como implantar o compliance, independe do tamanho, do porte e o número de funcionários. Exatamente. É importante. Tá. Doutora Vanessa, nessa questão do compliance, existe alguma exigência para as empresas terem que comprovar que elas praticam tem essa prática na empresa, através do RH, ela tem que demonstrar para contratar algo que ela tem isso definido, que ela tem essas normas bem alinhadas dentro da sua corporação? Não é obrigatório, mas a lei anticorrupção, ela estabelece que, principalmente, o poder público, para você contratar com o poder público, então aquelas empresas que elas têm interesse em licitação, elas têm necessariamente que ter um programa de compliance efetivo. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Tá. Vou dar um exemplo da Petrobras. Tá? Que é uma empresa que todo mundo sabe, foi envolvida em muitos escândalos e já vem há algum tempo tentando mudar a sua imagem e investindo na questão do compliance interno e externo. Para se contratar com a compliance, com a Petrobras, ela faz um due diligence das empresas, dos fornecedores. Ela vai verificar se essas empresas têm realmente um programa de compliance efetivo, ela vai fazer uma pesquisa das demandas trabalhistas que estão envolvidas, ela vai verificar se tem denúncias contra essa empresa, ela faz uma pesquisa apurada dessa empresa. Então, se a empresa tem um programa de compliance efetivo, que realmente funcione, as chances dela contratar com o poder público são muito maiores. Tá, entendi. Perfeito. Mas ainda é opcional, tá? Para as principais empresas ainda é opcional. Tá, entendi. Doutor Wellington, na tua visão, qual o primeiro passo que uma empresa tem que dar para implantar, para contratar uma prática de compliance? Como que você vê? Sem dúvida nenhuma, procurar pessoas especializadas nisso, né? Uma boa consultoria. Exatamente. Bons advogados, um bom escritório que praticam isso e têm um conhecimento pleno. Exatamente. Como modéstia à parte é o nosso caso. Exatamente. Sem isso, não tem como começar, né? Igual eu estava falando que as empresas às vezes não têm ciência, vai pesquisar, não sabe o que fazer e com a orientação correta, ela já vai trilhar o caminho certo. Não importa se é o começo da empresa ou se a empresa tem 10 anos, né? Por conta do objetivo da empresa que é crescer. Então, o principal é ter uma equipe especializada por trás da empresa para prestar não só essa consultoria, mas essa orientação. Um detalhe importante. Uma empresa que contrata, por exemplo, a AO Advogados e vai implantar as práticas de compliance, isso não é algo a curto prazo, né? Não. Isso é uma coisa que é a longo prazo. E, ao mesmo tempo, tem que implantar e fazer a manutenção. Ou seja, estar em cima para poder não só orientar, mas para ver se aquelas práticas que são determinantes para minimizar riscos, se elas estão sendo obedecidas. Exatamente, doutor Alberto. Isso confere? Confere. Quando nós vamos aplicar o compliance dentro de uma empresa, fazer o programa para aquela empresa, o primeiro passo é conhecer aquela empresa. Nós vamos conhecer a empresa, nós vamos nos setores, nós vamos pedir um mapeamento de toda a estrutura daquela empresa. Vocês fazem um diagnóstico da empresa. Um diagnóstico da empresa. Conhecer profundamente a empresa. Exatamente. Depois, a gente tem que ter uma conversa séria e sincera com a alta gestão. E dizer para eles, a lição vem de cima.
Vocês são um exemplo. Se a alta gestão não praticar as regras de compliance, os supervisionados com certeza também não vão praticar. Aí, conseguindo o engajamento da alta administração, aí a gente passa setor por setor, aos supervisores, a conversar e prática por prática todos os passos, tanto o treinamento como a criação do canal de denúncias. Eu costumo dizer que a criação do canal de denúncias é a última providência que a empresa deve tomar. E normalmente não é isso. A empresa vai lá e cria qualquer canal de denúncia só para dizer que tem um programa de compliance. Mas não é isso. Se a empresa não estiver corretamente cuidando dos seus empregados, pagando seus impostos, tudo certinho, ela vai ter muitas denúncias ali naquele canal. E ao invés de ser uma solução, vai virar um problema. Então, primeiro a gente olha, mapeia os riscos, conversa como vamos resolver isso daqui, propõe soluções, analisa para só depois criar esse canal de denúncia. Então é um processo ali de formiguinha que, a depender do tamanho da empresa, demora mais ou demora menos, a depender do engajamento também. Em média, quanto tempo que se leva para implantar? Olha, eu acho que implantar tudo, eu imagino que seja de uns 3 a 6 meses, mais ou menos, depois né? Porque depois para manter, depois tem a manutenção, porque nós podemos ir na empresa esporadicamente, a empresa pode criar um departamento interno de compliance, tem acontecido muito, mesmo tendo um suporte jurídico externo, ela pode criar ali um departamento. O suporte jurídico externo, ele é de suma importância, não só porque são especialistas e conhecem muito da matéria do que estão falando e o dia a dia de vocês, mas principalmente porque acaba sendo uma auditoria trabalhista externa. Sim, exato. Que isso acaba, né, Dr. Wellington, fazendo com que, a partir do momento que implantou, tem a prática e mantém isso, a diferença nos problemas, não só de reclamação trabalhista, mas principalmente na relação da empresa com seus próprios funcionários, em relação a sindicato, em relação a um acordo de PLR, seja o que for, qualquer tipo de conduta ou de prática que envolve as relações da empresa para com os seus. Implantou, a diferença é latente, né? Com certeza. E é até interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes, quando se fala de compliance trabalhista, as pessoas só pensam em passivo, redução de passivo, eu não quero ser processado. E não é só isso, né? Na verdade... Isso aí é a consequência. Isso é o final. Exatamente. E o que a empresa ela consegue obter, né, de vantagem, que a gente pode falar assim, uma vantagem para a empresa, na verdade, é a gestão de pessoas. Quando ela tem um programa de compliance efetivo, que funciona, ela faz com que os funcionários produzam mais. Isso é inerente. E a gente vê isso no dia a dia. Você falou a palavra mágica. Gestão de pessoas. Exatamente. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Todinha, né? Pessoas gostam de pessoas, a verdade é essa. E a gestão, o RH fazendo essa gestão dos empregados, se você trabalha num lugar que te respeita, que te ouve, que não tem denúncias de assédio, que os supervisores sabem conversar com você, as chances de você permanecer naquele lugar são muito grandes. São muito grandes. Aí estamos falando, tudo bem, da prática, as vantagens. De uma forma assim, ou resumida, como você pode enumerar, quais são os benefícios para a empresa que implanta a prática do compliance? Eu costumo dizer que o compliance é estratégia. O principal benefício para a empresa é ter uma estratégia para cada situação que vai aparecer. Ela não vai ser pega de surpresa. Posso. Por exemplo, justa causa. É muito comum as empresas não saberem quais são o procedimento que ela tem que adotar na aplicação de uma justa causa. É muito comum. Todos os dias nós recebemos pedidos, consultorias de RH perguntando para nós: olha, funcionário cometeu determinada falta. O que eu faço?
Como assim o que você faz? Eu penso comigo, você não tem um procedimento interno que explica o que você deve fazer? Aí nós explicamos, nós criamos o procedimento interno com essa empresa, mas isso eu estou falando de uma prática. Então, a empresa não pode ser pega de surpresa. A empresa tem que estar prevenida. Determinada situação deve ser aplicado determinado procedimento. Nisso, o compliance ajuda muito, é um benefício muito grande. Outro benefício para o compliance, a imagem. Hoje em dia nós estamos na era da tecnologia. Qualquer deslize das empresas sai na mídia, sai no Instagram, sai nos telejornais, sai no G1. A imagem daquela empresa fica deteriorada por um assédio sexual. Aí é a imagem negativa. Imagem negativa. E olha o tempo que se demora para conseguir conquistar novamente os clientes. A exemplo da Petrobras, como nós demos. Outro exemplo muito comum que é dado também, Carrefour. Quantas vezes o Carrefour já praticou aquele segurança que por falta de treinamento matou uma pessoa? Tudo isso é compliance. Tudo isso é compliance. É falta de treinamento, é falta de procedimento. O que a empresa deve fazer para evitar aquilo? Tá. E aí, nessa consultoria que é praticada pelo escritório, que vocês estão na frente e que vai implantar uma empresa, então vocês pegam, como vocês falaram, do começo. Obviamente, não é vocês que vão dar o treinamento, mas vocês vão solicitar e orientar a empresa o que ela tem que fazer, o que ela tem que contratar, para que, igual, por exemplo, a questão de segurança, a questão de bombeiros, que a empresa tem que ter lá. Isso. Então, no compliance, vocês vão orientar do começo ao fim. Exatamente. Porque ela atenda todos os seus requisitos. Exatamente. A gente faz aquele mapeamento da empresa que funciona como uma auditoria. É diferente da auditoria porque a auditoria é auditoria externa, né? Porque a auditoria ela acaba sendo mais específica. E ela não dá a solução. Ela faz um relatório, entrega na mão do empresário e fala, olha, tá aqui os problemas, se vira. E a auditoria é por amostragem, né? Isso, ainda é por amostragem. Não. A situação, como você falou, de cada assunto, de cada de célula cada risco, que tem a empresa. Exato, e vão pegar cada risco, né? Exato, e vai analisar, vai propor uma solução junto com a empresa, vai verificar o que é cabível para aquela empresa, porque parece que é tudo igual, mas não é. Doutor Alberto, cada empresa tem a sua característica. E o CNPJ é igual? Exatamente, quanto mais os problemas que estão ali doutor internamente. Ayrton, faça as suas observações sobre esse tema aí, os benefícios de implantação que você quer acrescentar, porque o tema é tão... São tantos. Ele é tão extenso, tanta coisa, é óbvio. Vou procurar aqui falar e abordar da melhor forma, mas é muito extenso, né? Fique à vontade. Sim, só tem benefício, na verdade, né? A empresa que implanta o compliance, ela só tem benefício. Por quê? A doutora Vanessa usou o exemplo da justa causa do empregado, mas também tem a justa causa do empregador, que é a mesma justa causa. Vai mudar os requisitos, mas é uma justa causa. Inclusive o empregado, ele, no caso, ele poderia dar a justa causa na empresa. E com a empresa sendo orientada da forma correta, com um programa de compliance efetivo, isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Por quê? Um dos requisitos lá para a justa causa do empregador, a gente pode falar, atrasos de salário. Muitas vezes a empresa acha que não tem nenhum problema, né? Isso, atrasos reiterados, lembrando que é atrasos reiterados de salário, não é qualquer atraso, né? Muitas vezes a empresa tem um problema e às vezes não consulta, faz uma pergunta para um colega, não pergunta para o escritório, às vezes não tem um escritório trabalhando para ela, não tem um contador de confiança trabalhando para ela, porque muitas vezes a contabilidade ajuda no setor jurídico e deixa passar. E por isso a empresa às vezes consegue... eu não estou falando das vantagens ainda, mas às vezes a empresa ganha aí um passivo desnecessário por conta disso, por conta de, exemplo, atrasar um salário, sei lá, atrasou o salário 10 dias, uma vez, aí acontece de novo, atrasa 2 dias. Pode acontecer, porque todo mundo é passível disso. Só que se a empresa tem a orientação correta, ela consegue movimentar da forma certa, que é a questão da estratégia que a doutora Vanessa falou. Ter um programa de compliance é ser estratégico, porque você não vai se deparar com problema com surpresa. Você já vai ter isso antecipadamente e vai conseguir saber como lidar.
Vou dar um exemplo, vou dar mais um exemplo que nós não falamos, que vai ilustrar bem isso. Temos um setor em determinada empresa que existe uma rotatividade muito grande de empregados. E o empresário não entende por que está aqui, por que está acontecendo isso. E todo empregado que é contratado é um gasto, porque você vai treinar aquele empregado, ele vai ficar na empresa, ele vai conhecer, ele vai ter uniforme, ele vai conhecer muitas vezes os clientes. Então, o interessante para a empresa é manter bons empregados, mas tem uma alta rotatividade. E a empresa não consegue verificar qual o problema. Um programa de compliance com canal de denúncias efetivo pode dar uma dica. Por exemplo, antes, né? O problema é o supervisor, que às vezes é um assediador, que às vezes é uma pessoa grosseira, que está praticando assédio ali. Então aí você coloca aquela pessoa para treinamento, ou se for muito grave a situação, dispensa, troca o supervisor, ao invés de trocar a equipe inteira, troca o supervisor. Esse é o tipo de coisa que aparece no então, compliance. Ou seja, no compliance vai conseguir detectar realmente onde que é o calcanhar de Aquiles. Exato. Essa exatamente. É a grande questão, né? Exatamente. Então, porque é como você falou, né? Aí tem uma demanda, tem rotatividade, uma série de coisas, e a empresa não vai na causa para poder entender, né? Então a importância do compliance. Tá. Agora aí eu vou deixar para vocês brincarem com essa dúvida, que não é dúvida minha, mas eu também tenho, mas de muita gente. Apenas a criação de um código de ética e conduta já é o suficiente para a implantação de um compliance? Ou seja, um manual, né, das empresas. Exato. Isso aí já é o suficiente? Isso basta? Com certeza não. E nós vemos muito isso na prática, infelizmente. As empresas, para maquiar e dizer que tem um programa de compliance efetivo, ela cria lá uma missão e valores, ela cria um código de ética e conduta, um regulamento interno, mas ela não pratica aquilo. Só tem no papel. Só tem no papel. Aí não adianta. Aí não é um programa de compliance efetivo. Aí é para inglês ver, vamos dizer assim. Tá. Aí todos esses benefícios que nós falamos não é realmente atingido. Por exemplo, o RH que criou, não desmerecendo o RH, pelo amor de Deus, amo o pessoal do RH, trabalham muito próximo conosco, advogados trabalhistas. Mas eles fazem um código de ética e conduta da empresa e não encaminham, por exemplo, para os profissionais especializados em compliance fazerem a revisão daquele material. Ah, como que você fez? Ah, eu peguei na internet. Aquilo reflete o que a empresa precisa, aquilo reflete os verdadeiros valores que a empresa tem, reflete o que a empresa tolera e o que a empresa não tolera, porque tudo isso está escrito no código de ética e conduta da empresa. É igual um contrato, né? É igual um contrato. Como que ele foi feito? Sim. De forma unilateral? Sim. Ou de uma forma visando os dois lados, mas principalmente, né, em conformidade com a lei e com as práticas que vocês estão dizendo, Exato. que é aquilo que vai minimizar problemas que se passa principalmente pelas condutas, gestão de pessoas, como o Dr. Lerdo comentou agora há pouco, e também no frigir dos ovos, obviamente, todo empresário, para minimizar e não ter um passivo, Sim. porque o compliance já foi falado, não é apenas um passivo, Sim. mas todas essas práticas para que evite ter problemas de todos os gêneros, Exato. até mesmo com o Ministério Público. Com certeza. Confere? Confere, doutor. E até é interessante a gente falar de código de conduta, regulamento interno, saber diferenciar essas coisas. Muitas vezes parece que é igual, né? Ah, é um código de conduta, é um código de ética, é um regulamento de tratativa da empresa. Não é a mesma coisa, né? Para ser o mais simples possível, o código de conduta, ele conduz o colaborador, né? Ele vai orientar como o colaborador deve agir em determinadas situações. Então, um exemplo de cláusula no código de conduta. O empregado, ele não pode receber presentes. Isso é um exemplo de código de conduta. Se, por exemplo, pudesse, o empregado pode receber presentes, aí teria que regular isso num regulamento interno, que é outra coisa, para que, como ele vai receber isso? Ah, ele pode receber presente de determinada forma, da forma X ou da forma Y. Isso é importante falar, porque código de conduta, código de ética, regulamento interno, são coisas diferentes
E só uma equipe especializada vai conseguir saber passar isso para a empresa ao longo do tempo, né, sendo instalado um programa de compliance, para que essas questões sejam tratadas da forma correta. Como a doutora Vanessa mesmo falou, às vezes vai no Google, acha o código de conduta e não dá certo, né? Porque o Google ajuda às vezes, mas não ajuda sempre. Por exemplo, nós advogados temos o código de ética, que é a nossa entidade de classe que regula para nós. A gente não pode mexer no nosso código de ética, né? As empresas, elas têm esse poder, né? Poder de direção para gerir isso, mas também tem que ter o regulamento para saber como que o empregado vai agir e como ele vai agir em relação às tratativas da empresa. Tá. Agora, ele falou uma coisa interessante do Google, né? É verdade, porque tudo hoje você busca no Google. Mas, assim como qualquer situação, se você fizer uma pergunta errada, vem resposta errada. Exato. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas querem uma resposta, elas não querem uma resposta correta. Elas querem que você responda o que elas querem ouvir. Sim. Então, a resposta pode vir de uma forma tendenciosa. Sim. Ou de uma forma mal elaborada. Sim. É o que fazem na internet, para o Google. Ele vai responder aquela resposta mal intencionada daquela forma. Aí a pessoa se satisfaz, achando que está fazendo algo benéfico, quando na verdade está só se prejudicando. Exatamente. É isso mesmo. Os normativos, eles são muito específicos. Para cada empresa é um tipo, os normativos são os mesmos, a mesma forma, mas para cada empresa é um tipo de regramento que tem que estar ali específico. Doutora Vanessa Genaro, não falei seu sobrenome, né? Uhum. Você pode dar alguns exemplos práticos de temas tratados nos normativos de compliance? Sim, podemos sim. Por exemplo, como o próprio Dr. Wellington colocou, a questão dos presentes, dos brindes, a empresa aceita, a empresa não aceita. Nepotismo, que é uma coisa que tem e as pessoas muitas vezes não sabem. A empresa aceita contratar parentes? A empresa aceita que o seu irmão seja indicado para aquela vaga? Como que funciona em relação à contratação de um parente? Vai aceitar? Não vai aceitar? Você sabe que, só a título ilustrativo, nós tivemos uma reclamação trabalhista, 2 reclamações trabalhistas, que os sobrenomes eram iguais. E eu conversando com o dono da empresa, eu falei, olha, ele é irmão do fulano, que também entrou com a reclamação trabalhista. E o dono falou, o quê? Na minha empresa é proibido trabalhar parentes. Eu não admito. Aí eu peguei e falei, tá, mas quem sabe disso? Olha a falta aí do compliance, hein? Exatamente, olha a falta. Eu peguei e falei, isso, o RH tá avisado, o RH tá informado, isso tá dentro de algum normativo interno da empresa. Tá avisado, tá informado e tá sendo acompanhado? Exatamente. E ele, nossa, foi uma baita de uma falha. Aí nós conversamos com o RH, instituímos lá um regulamento interno, não fizemos todo o compliance da empresa, mas tentamos ajudar ali, dando a nossa consultoria. Então, são inúmeras práticas que podem estar previstas nesses regulamentos. Por exemplo, foi o que o Dr. Wellington colocou, do Código de Ética dos Advogados. É diferente do Código de Ética do médico, é diferente do Código de Ética da engenharia. Cada área, cada empresa tem a sua especificidade. E isso é reproduzido nesse código de ética, é reproduzido no código de ética interno, no regulamento interno, nos normativos que se cria através do compliance. Perfeito. Doutor Wellington, e os desafios para uma empresa criar as práticas de compliance? Sabemos que tudo é um desafio, nada é fácil, mas pode ficar muito mais fácil lá na frente para essas empresas que se antecipam aos problemas, né? Exatamente. E eu até queria, antes de responder, complementar o que a doutora Vanessa falou, porque um dos exemplos que todas as empresas com certeza passam se tem um grupo oficial de WhatsApp. E isso é muito legal, porque se a empresa, num regulamento interno, ela não coloca que ela tem um grupo oficial, que é o nome X, com participante X,
que o diretor participa ou que ele não participa, qualquer grupo que tem 2 pessoas lá vai ser da empresa. Uhum. Então, é muito complicado fazer prova em contrário disso, por exemplo, em juízo, dizendo que aquele não é o grupo oficial da empresa, porque o juiz pode perguntar, tá, mas qual que é o grupo oficial da empresa? Ah, o nosso é esse. Tá, onde que tá escrito? Não tem onde é inscrito, né? Então, respondendo a pergunta do doutor... Só me lembra uma coisa, teu sobrenome? Cavalcante, Wellington Cavalcante. Doutora Wellington Cavalcante. Exato. Que eu falei a doutora Vanessa Genaro, né? Então, só para acostumar. Exato. Os desafios, certo? Só um detalhe, tá? Alguém pode perguntar, mas o Alberto é o sócio fundador, não sabe o sobrenome do pessoal da equipe? Que são vários, né? Muita gente. E a gente sempre lida com o nome no e-mail. Sim. Eu não lembro agora se o dele tá com Cavalcante ou não lembro agora. Não tá com Cavalcante. Mas fica só na frente como Wellington. Só né? tá o Wellington e só tá a Vanessa, a gente normalmente Então eu estou desculpado. Sim, com certeza. certeza. Também nós somos muitos, né? Nós somos muitos. Com certeza. E desafios, doutor, tem. Para criar um programa de compliance. Tem desafios, sim. O que a empresa primeiro precisa pensar não é só nos desafios, né? Mas nas vantagens que ela vai ter. Mas para a gente falar de desafio, primeira coisa que a empresa vai pensar é em relação a custos, né? Se isso é oneroso, como que funciona. Fala uma parte aí. Pode continuar. Senhores empresários, pensem que implantar um compliance nunca será custo. É investimento para a empresa. Exato. Tá? Criar práticas de compliance não é despesa. Vai refletir lá na frente de você aumentar a tua lucratividade. Não tendo despesa, converte-se em receita. Porque é teu lucro, tá bom? Excelente. Muito bom. Excelente colocação. Exatamente. E um exemplo prático assim que é gritante, assédio. Né? Assédio, por exemplo. Depois também dá uns exemplos de tipo de assédio que muitas pessoas, empresários, gestores, confundem pensando que assédio é só tal coisa. Depois vocês explicam, tá? Mas vamos pegar na palavra. Com certeza. Um exemplo até que eu posso usar como assédio, um exemplo prático que saiu no TRT2 essa semana ou semana passada, é que uma moça, ela foi surpreendida com um rapaz sem roupa no vestiário. E ela ganhou o processo, porque ela processou a empresa, né? Se eu não me engano, era até uma terceirizada dentro de uma empresa. E olha só a indenização foi de 100 mil reais. Quanto? 100 mil reais. 100 mil reais. Porque ela deparou com isso. Claro que isso é muito humilhante, né? Muito constrangedor. E só que, como definir o que é muito humilhante? O que é muito constrangedor? E quanto custa isso? Esse é um grande desafio para a empresa. É imensurável, porque poderia ser R$1 milhão e a empresa ia ter que pagar. Por mais que recorresse, isso fosse para o TST, o que seja, a empresa tem que pagar. Né? Por mais que ela reduzisse, se fosse o caso, que eu acho que não vai acontecer isso, mas ela tem que pagar. Então, assim, uma coisa que eu enxergo, e até estava conversando com a doutora Vanessa, que é um grande desafio para a empresa, é em relação a isso, assédio. A gente não está nem dando exemplos, assédio sexual e tal, não. Mas tem vários tipos de assédio, né? Inclusive, não é assédio, mas é uma consequência disso, a burnout. Se o empregado... Para quem está ouvindo e nos vendo, o que é burnout? Burnout é quando... É uma síndrome, né? Síndrome de burnout. É quando um empregado, ele trabalha a ponto de sucumbir, né? De realmente ficar muito mal, à beira da loucura. Ao pico do estresse. Ao pico do estresse, isso reflete em tudo nele, né? Na vida pessoal, ele não tem mais vida pessoal mesmo, assim, nem para a família, né? E esses processos, agora a gente está falando de judicial, esses processos é muito difícil a empresa fazer prova em contrário, porque o empregado mostra as mensagens do WhatsApp, a empresa não toma esse cuidado. Inclusive, no regulamento interno, a empresa pode colocar, no nosso canal oficial, o WhatsApp ou o que seja, o aplicativo, as mensagens são das 8 às 5. Ah, mas o funcionário, ele mandou meia-noite, mas você respondeu, né?
Você respondeu, você curtiu, você mandou um joia. Inclusive, tem até um julgado falando que um joia pro juiz foi um contrato fechado. Olha. E teve prejuízo para uma parte, não é trabalhista isso, mas foi um contrato fechado. Então, assim, as empresas têm que tomar muito cuidado com o que fala, né? Não só os donos das empresas sócios, mas também os representantes, diretores, gerentes, supervisores, os que têm cargo de liderança. Porque as pessoas abaixo delas, muitas vezes, não têm orientação e passa a ter uma orientação maldosa, muitas vezes. Né? E às vezes, por falta de orientação da empresa, acaba induzindo ao erro, né? Mas falando de desafio, eu enxergo que esse é o maior desafio da empresa: aceitar, né? Ter esse pensamento de mudança. Eu queria até citar uma obra de Arié Dejean. Ele trabalhou na Shell nos anos 90, anos 80. E ele fez uma pesquisa que se chama... Uma pesquisa não, uma obra, é um livro, que se chama The Living Company, que é A Empresa Viva. É muito bom essa obra, né? Eu estudei isso e tal. E qual que é a conclusão que ele teve nessa obra, né? O que ele queria fazer? Ele queria fazer um estudo empírico de algumas empresas. Então ele pegou só 500 empresas, estudou por 10 anos, de 1980 até 1990. E o que ele tirou daquilo ali? Ele percebeu que 50% daquelas empresas sumiram do mapa. De 500 empresas. Isso não é normal. Aí o que ele viu? Ele falou, não, tem alguma coisa estranha. O que será que... Por que será? Aí ele tirou algumas conclusões, né? E viu os caminhos que as empresas estavam chegando. Ó, faz tempo isso. Foi na década de 80. Só que ele percebeu uma coisa muito interessante, que ele percebeu que 20 empresas dessas 500, elas são centenárias. E ainda continuam sendo centenárias, ou seja, elas têm uma perduração ao longo do tempo. E uma das características que ele percebeu é que essas empresas, elas são vivas mesmo, né? The Living Company, a empresa viva, que é o nome da obra, ele percebeu que essas empresas, elas não agem como um prédio, não agem como uma fábrica, mas elas agem realmente como um organismo vivo. Como? Cuidando do meio ambiente, porque ela está querendo ou não, exatamente inserida no meio ambiente. Outra característica cuida dos empregados, porque não adianta a empresa só pensar no lucro desenfreado, né? Porque a gente fala desenfreado porque muitas vezes é essa visão que as pessoas têm do empresário, o que não é verdade. Interessante. Pode complementar. Que nós temos assim, isso que você está falando, o conhecimento de muito assim da cultura japonesa, não só eles, mas vamos falar deles. E por acaso nós temos clientes japoneses. Sim. E que combina realmente com esse pensamento. Eles pensam, obviamente, que todo empresário objetivo é o lucro, mas ele pensa muito nos seus funcionários, no meio que ele está inserido, na questão social, na questão familiar. Eles se preocupam realmente de uma forma que você fala, a empresa não é só aqui dentro, aquele momento que está para vender algo ou fabricar algo. É muito mais. A preocupação é realmente com o ser humano, em todos os sentidos, para que ele esteja melhor, para que ele faça o melhor para os seus e faça o melhor, como você disse agora, por uma questão social, uma questão da natureza, e é assim que a gente conhece mesmo a cultura japonesa e clientes japoneses. Exatamente, isso é essencial, né? Nessa obra, o que ele percebeu? Que a empresa cuida do meio ambiente, cuida dos empregados, e o principal, que é aí que eu entro no nosso assunto, ela tem esse senso de adaptação. Então, assim, o que a empresa hoje precisa fazer para seguir num programa de compliance? Tem que se adaptar. Precisa se adaptar, porque as coisas estão mudando. Então, com essas mudanças, exige mudanças da empresa. E lá em 1990, ele percebeu com esses 10 anos de estudo que essas empresas praticam isso. E elas ficam vivas, elas perduram no tempo. Então, empresário, se você quer que a sua empresa perdure no tempo, que ela cresça, né? Não só cresça em relação a valores, porque isso
é inerente, né, às atitudes do empresário. Mas se você quer realmente objetiva isso, tem que ter esse senso de adaptação, tá? Isso é essencial. E cuidar do meio ambiente, que não tem para onde fugir, né? Não adianta a empresa, uma fábrica, por exemplo, e não cuida do meio ambiente, porque vai vir uma multa milionária que vai quebrar a empresa. Ah, sim. Né? E doutor, eu queria complementar com mais uma coisa que eu acho que é interessante para o nosso assunto, em relação ao social da empresa, né? Existe a responsabilidade social da empresa, que muitas vezes ela é confundida com caridade, e não é verdade. Né? Não é verdade. A empresa ela tem essa responsabilidade social com os empregados e com a comunidade. Inclusive, a gente vê as propagandas, né, tentando fazer inclusões, tratar de assuntos polêmicos, de forma que ajude o social. E eu enxergo a responsabilidade social antes do compliance. Porque a empresa tendo esse conscientização da responsabilidade social, que está ligada à ética, né? Vem a ética, responsabilidade social da empresa e um dos braços que é compliance. Eu acho muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas acham que não, a função social da empresa, a empresa é obrigada a fazer isso, a empresa é obrigada a fazer isso. Na função social, sim, a empresa é obrigada porque a função social decorre da lei. Mas na responsabilidade social, que parece muito, não. Não é, né? Só que a gente discutindo o assunto do compliance, eu vejo de suma importância. Doutora Vanessa, o compliance, ele é para todo tipo de empresa? Nós sabemos. Todas as empresas existem atividades diversas. As empresas, cada um com seu porte, seu regime tributário, umas maiores, menores, umas com X número de funcionários, tudo mais. Como Sim. que você vê isso? Eu vejo que o compliance é para todo tipo de empresa, sem nenhuma exceção. Inclusive estatal. Principalmente estatal, mas inclusive as pequenas empresas, porque toda empresa pequena um dia vai se tornar grande. O que há de melhor para uma empresa pequena crescer estruturada, alinhada, com bom Boa posicionamento? Ótimo, observação. Porque muitas vezes as empresas vão crescendo desenfreadamente e lá na frente que tentam consertar determinados riscos quando o problema já existe. Quando, na verdade, o compliance ele vai criar soluções para esses problemas, ele vai ajudar a empresa a encontrar essas soluções. Então, mesmo que a empresa não tenha funcionário, mas pense em contratar com terceiros, por exemplo, pensa em prestar serviço para o setor público, por exemplo, ela tem que ter um sistema efetivo de compliance. Eu acredito, inclusive, que uma empresa que não tenha funcionário nenhum, que não tenha reclamação trabalhista nenhuma, para continuar sem reclamação trabalhista, tem que ter um compliance efetivo. Então, ou seja, vale a pena investir. Vale a pena investir. Vale a pena. Não só o retorno, Sim. mas é o retorno, a tranquilidade e a demonstração de várias formas que a empresa está no caminho certo e que, como você disse, toda empresa ela busca nascer pequena, crescer e perdurar. Exato. Com essas práticas sendo bem assessoradas, não tem essa receita. Não tem, exato. É como o doutor colocou agora há pouco, que foi também uma brilhante menção. Toda despesa economizada vira receita. Não tem dúvida. Vira receita. Então, o compliance, ele age principalmente aí. Se você não vai ter a despesa com aquela reclamação... É investimento. Se você não vai ter a despesa com aquela reclamação trabalhista, com aquela troca de funcionário, por exemplo, quando tem muito turnover na empresa, você investe no seu funcionário, você está dando treinamento para ele crescer junto com a empresa. Isso vira receita. A atração de clientes, cada vez mais clientes, mais crescimento. Isso é muito importante. Agora, é claro, o empresário, por mais que ele saiba, ele faz com que a empresa dele fique não só mais adequada,
que acontece a questão de ajudar no crescimento, de ficar bem na foto, essa é a realidade. Sim. Mas compliance é caro? Implantar um compliance? Não, caro Isso é ficar sem compliance. Caro é ficar igual sem uma compliance. expressão futebolística que fala assim, ó, existe gol feio? Aí um cara falou, não, feio é não fazer gol. Exatamente. Você falou quase a mesma coisa Isso. de um assunto jurídico, né? Exatamente. Compliance não é caro. Caro é não ter o compliance. Exatamente, Boa. porque a hora que vem o problema, tudo aquilo que você economizou com compliance, você vai gastar em dobro, em triplo para resolver aquele Não, que problema. você não gastou, né? Exato, o que você não gastou com compliance, você vai gastar em dobro, em triplo para resolver aquele problema. Um problema na sua imagem, como a gente mesmo falou, do caso de assédio, ou mesmo uma questão de não pagamento de horas extras que não foi visto, ou eventualmente intervalo entre a jornada que não estava sendo cumprido e as pessoas e os empregados ali, ninguém reclamou, mas apareceu numa reclamação trabalhista e a empresa não estava atenta àquilo. Tudo coisa que o compliance demonstra. Ah, tá. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato. Se você não implanta as práticas do compliance. Exato. Não é verdade? É. Então, assim, não importa o porte, não importa o tamanho, número de funcionários. Essencial. Essencial. E não é caro, é um investimento, porque você vai ter o retorno daquilo lá na frente, porque o que não é despesa, vira receita. Agora, como detectar, como saber, por exemplo, que uma empresa precisa de implantar essa prática do compliance? Certo, toda empresa precisa, na verdade. Mas tudo bem, toda empresa, mas tem uma forma de detectar, existe um estudo, um plano de estudo que é feito para você poder apresentar para a empresa ou empresário? Como que funciona? Ah, sim, com certeza, né? É feito sim um estudo, e isso não é algo simples, né, igual a gente está falando aqui, não é uma coisa do dia para a noite, igual a gente falou desde o começo. É feito um estudo, é feito consultoria, feito auditoria pontuais, para que isso seja apurado. Só que o que precisa ser feito é realmente ver os problemas pontuais que a empresa não enxerga. Às vezes a empresa sabe que ela tem 10 processos, por exemplo, mas o que ela não sabe é que ela tem um problema tão grande que vai virar 100 processos. Então, toda empresa precisa? Precisa. Não tem dúvida. Tem CNPJ? Precisa. É melhor rever. A não ser que seja um MEI, né? Porque a pessoa trabalha sozinha. Só que, se é uma empresa, precisa. Ainda assim, ela pode se orientar, né? E crescer. E crescer, porque aí ela pode amanhã deixar de ser MEI, Exato. aí passa para um simples, aí passa para um lucro presumido, lucro real. Exato. Então, até para ela o compliance serve. Exatamente. Com certeza. E no começo, né, a empresa ela busca orientações. Primeira coisa é o código de conduta. Ah, mas eu posso fazer isso com o empregado? Não posso. Eu posso falar isso? Não posso. Isso é essencial. E para você gerir isso, precisaria já de um código de conduta. Mas quando a empresa os procura e ela não implanta o compliance, e ela fala o seguinte, eu vou colocar isso aqui, como você falou agora há pouco, um código de conduta, eu vou fazer uma coisa interna com a prática, não sei do que lá, mas ela não está colocando uma prática de compliance de verdade. Então, assim, eu falo que a empresa está remendando, está fazendo um puxadinho. Sim, isso é um perigo. Essa é a verdade. É a verdade. Por quê? É a verdade. Porque ela faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, e ela acha que ela está fazendo essa parte bem estratégica de preparar a empresa, de arrumar a empresa para seguir num caminho organizado, com menos riscos, com menos custo, e ela vai só dando um jeitinho. Tá certo? Jeitinho, isso aí não é a verdade, né? Porque não funciona, Exato. né? É o crescimento desenfreado, né? O crescimento desenfreado que lá na frente vai cobrar um resultado. E normalmente esse resultado é negativo para a empresa. Tá. Obviamente que eu tenho mais algumas dúvidas, vou perguntar para vocês, mas eu gostaria, de todas as formas, fique à vontade, depois o Dr. Wellington também, que você explicasse com todas as letras por que escolher a AOL Advogados para a implantação do programa de compliance trabalhista. Por que escolher o AOL Advogados para a implantação do seu programa de compliance trabalhista?
Porque nós já somos um escritório especializado na prevenção dos problemas trabalhistas. Independentemente da implantação do compliance nas empresas para os quais a gente advoga, a gente já trabalha a prevenção. Nós já estamos acostumados com os riscos que as empresas enfrentam, estamos acostumados a auxiliá-los. Além disso, nós somos especializados nessa área. Então, todo e qualquer problema conseguiremos prever, conseguiremos ajudar e conseguiremos melhorar a sua equipe de RH. Sem dúvida nenhuma, o AO Advogados é a melhor escolha. Agora, em cima disso, antes de passar a palavra para o Dr. Wellington, como você disse, né, o porquê buscar e porquê procurar a AO Advogados, com expertise, com conhecimento, com todo o trabalho sério que é feito, sim, que é desenvolvido para N clientes, e como eu digo sempre, né, não existe ninguém melhor para falar de um trabalho, por exemplo, de uma a Oliveira Advogados, qualquer outra empresa, mas vamos falar no nosso caso da Oliveira Advogados, né? Não existe ninguém melhor para falar da Oliveira Advogados. Esse alguém não sou eu, não é a doutora Vanessa, não é o doutor Wellington, não é ninguém entre nós. A melhor pessoa que fala sobre a AO Advogados é o nosso cliente. Então não tem como errar, porque o nosso cliente é que vai dar um feedback. É ele que vai dizer se estão contentes, se estão sendo bem atendidos, tudo aquilo que é falado num podcast e também em vídeos que nós sempre orientamos as empresas, se aquilo é realmente aquilo que nós praticamos de verdade para com nossos clientes. O cliente é o melhor termômetro que tem para alguém conhecer um escritório, no caso nosso, de advocacia. Então, isso que você está dizendo, eu não só concordo, como sempre comento isso. Por quê? Porque é a mais pura realidade. Aquilo que é feito e desenvolvido ao longo dos anos mostra como que é o trabalho com esse número que nós temos de clientes. E nossos clientes, o escritório tem 23 anos, a maior parte, na média, dos clientes tem 18 a 20 anos, para não dizer 23. Então, por aí, nós podemos ter o nosso termômetro do que nós fazemos, praticamos e oferecemos. Exato. Concorda? Concordo. Então, isso... Agora, uma pergunta antes de eu passar para o Dr. Wellington. Nós somos, e através de vocês que estão na área trabalhista, especialista nisso, na área trabalhista por completo, tanto na contenciosa quanto na preventiva, num programa desse maravilhoso que é o Complexo Trabalhista. Eu sei, mas eu quero que vocês falem, né? O nosso foco são empresas. Sim. Nosso foco é empresas, ok. Qual é o nosso percentual de êxito nas reclamações trabalhistas, em média, para os nossos clientes? Nosso percentual é muito bom, doutor Alberto. Modéstia à parte, nós solucionamos os processos e minimizamos os riscos para essas empresas em praticamente 90%. Não diria que é 90% de êxito, mas 90% de minimizar riscos. Porque é como eu sempre digo, o advogado trabalhista, ele presta um serviço de minimizar danos. Porque quando chega a reclamação trabalhista, o dano já aconteceu. Então, na verdade, a gente trabalha minimizando aquele dano. Mas nós temos, comparado até com outros escritórios que a gente acompanha, outras sentenças, outras decisões, nós temos um percentual bem grande de improcedências e acordos. Uhum. Que hoje em dia o acordo, ele acaba sendo uma coisa boa para a empresa, porque ao invés dela pagar uma condenação alta, ela acaba fazendo... reconhecendo e pagando aquilo que ela deixou de fazer. Exatamente, aquilo que é realmente devido e não aquilo que o empregado eventualmente foi lá e levou uma testemunha mentirosa. A gente sabe o que acontece, ou a empresa não conseguiu produzir aquela prova. Porque nós, na verdade, não produzimos a prova vem para nós e a gente leva para o processo e demonstra da melhor maneira possível. Mas a empresa tem que ter a prova, e é aí que o compliance também atua, porque a empresa vai ter a documentação certinha, ela vai
vai ter ali as pessoas que conhecem as regras, as testemunhas que seriam no caso, e vão poder falar em defesa dessa pessoa, dessa empresa. Olha, eu fiz a pergunta, qual o percentual da AO Advogados na questão trabalhista, em termos gerais de resultados, para os nossos clientes. Obviamente que eu perguntei, mas eu sabia que ela beira isso mesmo. Quase 90% de resultado. E esse resultado, ele reflete no bom trabalho que é feito pela área trabalhista, no qual você, juntamente com a doutora Lourdes, coordena, que você atua, junto com a equipe, com advogados como o doutor Wellington, né, que está lá reforçando e fazendo esse trabalho no dia a dia, que a cada hora sabemos que cresce mais a demanda, vai crescer muito mais por N motivos, falaremos no próximo podcast, devido a algumas situações que modificaram com a reforma trabalhista lá atrás, que no final do ano voltou a estaca zero. Sim. Então, o número de reclamações trabalhistas voltou a crescer, mas iremos abordar um tema aí em breve. Doutor Wellington, agora, no teu ponto de vista, por que contratar a AO Advogados para implantar o compliance trabalhista? Fique à vontade. Certo. Uma coisa muito interessante que eu acho no escritório, apesar de ter 4 meses trabalhando lá, é que a gente discute bastante, especificamente, os problemas. Então, o cliente nos procura, fala determinado problema, a gente senta e tenta achar uma solução para aquilo. Uhum. E a gente vai direto na fonte, pesquisa de jurisprudência, vai na lei, convenção coletiva, para tentar chegar numa ajuda para aquele cliente de forma completa. Então, assim, por que contratar a AO? Eu vejo que é uma grande diferença uma equipe de verdade que está empenhada em discutir os problemas, no caso trabalhista, de processo especificamente. Imagine de compliance que exige aquela previsibilidade de problema, planejamento, visitas in loco na empresa, né, que a equipe vai... Conhecer a atividade da empresa, né? Exatamente. Se aprofundar, como você falou agora há pouco. Exatamente. Então, assim, eu enxergo o nosso escritório de forma diferenciada por conta dessas tratativas que não se encontram em qualquer lugar. Obviamente, nós somos suspeitos, mas como eu falei agora há pouco, conheça a AO Advogados, a Oliveira Advogados, e busque tirar informações com nossos clientes, que aí tudo aquilo que está sendo aqui falado, vocês vão poder confirmar e constatar com eles, que são a melhor referência e termômetro para qualquer escritório, seus clientes. Não tem como errar, correto? Corretíssimo. Então, corretíssimo. No próximo podcast a gente vai entrar nos temas assim diferenciados, mas eu vou me ater para não... Queria fazer uma lembrança aqui só. Você falou da questão do assédio. Queria... depois tem uma outra pergunta também. Sim, falar da doutora Lourdes. Ela não está presente aqui hoje porque ela está dando um treinamento sobre assédio num dos nossos clientes. Nós também damos esse tipo de treinamento que é necessário agora por conta da nova legislação voltada para a CIPA. Então fica aqui, doutora Lourdes, lembrada no nosso podcast, com certeza vai voltar para falar desse assunto aqui também. Já tivemos um podcast com a doutora Lourdes sobre esse tema, faremos Sim. outros, e como você bem colocou aqui, é muito importante que também as empresas se atentem sim a esse tema, que ele pode não só ficar na esfera trabalhista, mas na esfera criminal. E aí as consequências, não só financeiras, mas de dores de cabeça, de outras, o desenrolar é muito complicado, né? Exato. Eu lembrei uma questão que vocês podem também comentar aqui, obviamente que faz parte, tá dentro do compliance, mas uma empresa, por exemplo, até nosso cliente, ou quem nos procura a primeira vez, ele chega lá e fala assim, olha, eu tenho essa reclamação trabalhista aqui que chegou para mim, às vezes de um valor médio, muito alto, ou baixo, não importa. O empresário, ele chegou com essa reclamação trabalhista. Sim. E vocês, como sempre fazem um trabalho de se aprofundar, não só estudar esse problema, não só conhecer a empresa, conhecer sua atividade, o seu chão de fábrica, uma série de coisas, para saber como pode ajudar a empresa, já vi acontecer bastante com vocês.
vocês pesquisam, o empresário trouxe essa reclamação. Aí vocês vão ver lá, tem mais 4 ou 5 lá já encaminhadas que ele não recebeu ainda. Sim. E ele desconhece isso. Por que é assim? E como que vocês atuam no dia a dia para orientar o empresário? E ele chegou lá procurando por causa de uma reclamação, mas com o belo trabalho que é feito, já fala, olha, mas você fique sabendo, você aí nos próximos meses vai receber mais umas 2, 3, 4 ou até 5. Nós fazemos uma pesquisa das empresas, é um trabalho diferenciado mesmo, não é qualquer escritório que faz, tá? Mas nós temos isso como prática. Qualquer cliente que chega no escritório, a gente faz uma espécie de um due diligence desse cliente. A gente vai levantar todos os processos que ele tem, não só o trabalhista, nós levantamos também o civil, nós levantamos eventualmente o tributário. Para quê? Para que aquele cliente possa sentir que o escritório vai dar todo o suporte que ele precisa. E aí nós pesquisamos, fazemos pesquisas através de certidões, verificamos quais são os principais pedidos daquela empresa, justamente para conversar com aquele empresário e dizer, olha, você tem só este risco, você tem só essa reclamação trabalhista, ou você tem várias outras que estão para chegar aí, então vamos conversar, ou vai verificar internamente dentro da sua empresa, ou vai aplicar um programa de compliance, justamente para a gente tentar minimizar ao máximo a quantidade de reclamações trabalhistas. Isso é um grande diferencial, hein? É um grande diferencial do escritório. Além disso, nós também fazemos a análise de risco daquela reclamação trabalhista. Após todo o encaminhamento da documentação, elaboração da defesa, a gente avalia, né? Aqui tem chance de ganhar, aqui tem chance de perder. Vamos fazer uma análise fria, sem interferência, inclusive da empresa, porque muitas vezes a empresa acha que está fazendo determinado procedimento correto, mas não é correto, a legislação não prevê dessa forma, então ela tem um risco de estar perdendo aquele pedido, aquele pleito. Então a gente aponta isso para a empresa, é uma avaliação, óbvio, técnica, jurídica, que leva em consideração não apenas o que a empresa vai apresentar, mas o que o empregado pode apresentar em audiência, mas a gente tem tido muito sucesso nessa forma de trabalho. Bacana. Doutor Wellington, faça as suas considerações finais do que você quiser desse tema, do compliance, do dia a dia trabalhista, né, que não é fácil, o número de audiências aumentou bastante. Fique à vontade, a palavra é tua. Certo, doutor. É muito importante esclarecer, porque às vezes o empresário não sabe. E nem todos os advogados sabem, mas a área trabalhista é dinâmica. Quando eu digo dinâmica, é que tudo pode acontecer, né? Então tem que estar com a equipe preparada, com bons advogados. Não é todo advogado que consegue fazer uma defesa trabalhista, quiçá fazer uma audiência trabalhista, porque às vezes, por ser um advogado que não conhece, pode prejudicar o cliente. O cliente não vai perceber, mas pode ter certeza que o outro advogado percebeu e tirou vantagem, né? Isso dá para perceber de cara já numa audiência. E levando para o lado de ajudar a empresa, estar com a equipe preparada nessa questão trabalhista de audiências, de acompanhamento de processos, também considerar o programa de compliance. Porque se a empresa realmente, ela efetivamente quer que os problemas sejam reduzidos, porque problema tem, isso é normal, né? Mas muitos problemas que não tem solução não é normal. Muitas vezes a empresa ela pode ter muitos processos e todos ela ganha. Só que precisa ter algo efetivo, provas, igual a doutora Vanessa disse. E para a gente ter prova, no caso a empresa, ela precisa ser efetiva na atividade dela. Não só em relação à produção, mas também em relação à gestão das pessoas que estão lá. Os empregados, no caso. Então, tendo essa gestão de pessoas, os empregados eles vão fazer obrigatoriamente o mais correto possível. Então, eles fazendo o mais correto possível, a empresa ganha, os empregados ganham, os riscos diminuem e a empresa sai no lucro. Tem algumas rádios que fazem a seguinte propaganda, né? Em 30 minutos tudo pode mudar. Vou falar assim, em 30 minutos muitas reclamações podem chegar. Exato. Né? Muitas reclamações podem chegar, então fiquem atentos. Exatamente.
Doutora Vanessa, antes de passar para você fazer as considerações finais, o que você quiser, eu queria fazer só uma colocação aí. Então, assim, os próximos podcasts, obviamente, a doutora Vanessa, fora ser a sócia do escritório, fora ser quem coordena a área trabalhista, juntamente com a doutora Lúcia, que eu falei agora há pouco, o doutor Wellington faz parte da equipe que ela coordena, é uma advogada experiente na área, apesar de nova, está concluindo seu mestrado, né? Concluindo o mestrado, se Deus quiser, em breve. Já dá aulas e logo mais começará a gravar as aulas dessa área trabalhista. Em breve. Então, em breve teremos novidades das aulas dessa área, né, que serão preparadas pela doutora Vanessa. Aguardem. Ó, joguei a bola para você, hein? Estamos preparando um material muito bom, muito interessante, que vai ser o direito empresarial na prática. É para aquele advogado que quer realmente aprender direito. Eu na área trabalhista, mas os nossos outros colegas, cada um na sua área, porque nós saímos da faculdade cruz. A verdade é essa, nós saímos da faculdade com apenas embasamento legal. E a prática? Como funciona? Quando eu recebo uma notificação do trabalhista, a empresa mandou para mim, o que eu faço? Aonde eu olho? O que eu pesquiso? Calma que vão ficar muito boas essas aulas. Será o beabá de como atuar na área trabalhista. Exato. E pode acreditar, estarão falando com uma mestre no assunto e professora. Isso aí. Então, as considerações finais, fique à vontade. Agradeço o convite, doutor Alberto. O compliance trabalhista, ele é imprescindível para todas as empresas. Ele é estratégico. É gastar aqui para ganhar ali. É simples assim. Empresários, não marquem bobeira. Apliquem o compliance, contratem especialistas que vão cuidar dessa área para vocês e vamos minimizar os problemas da sua empresa. Vem conosco. Exatamente. A AO Advogados está preparada para atendê-los. A AO Advogados conta com equipe especializada e, como foi falado aqui, implantar um compliance trabalhista não é despesa. Ela vai se reverter em receita pelo resultado na sua última linha. Até o próximo compliance.